muito bem-vindos de novo. Então eu vou continuar a leitura da defesa de Pedro em Atos capítulo 5, a partir do versículo 30, tá bom? Você estava aí acompanhando com Atos na mão, capítulo 5, a partir do versículo 30, o discurso de Pedro diante do Sinédrio, não é? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Eu vou pular agora até o versículo 38, porque o discurso tem mais algumas coisas que já não são tão importantes para nós. Versículo 38, Gamaliel continua e diz: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E assim cumpriam exatamente, dentro da defesa que Pedro fez, aquilo que ele disse: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. O que nós temos aqui é o nosso primeiro encontro, ou somos pela primeira vez apresentados a Gamaliel, mestre dos fariseus. O que eu estive dizendo um pouquinho antes, ou fui interrompido, já não sei mais, é que lá no meio desse sinédrio também tínhamos Nicodemos, lembram? Também mestre dos fariseus. Gamaliel era um entre eles. O que desponta é o fato de que Gamaliel é citado de novo, aparece de novo na história da Bíblia, aqui em Atos, anos depois, citado por Paulo. Isso está em Atos 22, versículo 3. Então nós vamos ouvir falar dele por Paulo, desses anos mais tarde, quando ele o aponta como seu principal mestre entre os fariseus. E aí o que eu estava considerando, e eu retomo, é que nesse quesito a gente percebe que Saulo, se discípulo de Gamaliel, não foi um bom discípulo, porque a filosofia de Gamaliel, vista aqui nesse discurso, e a sua forma, a sua natureza era perseguição, não. E no entanto, o Saulo, seu discípulo, foi o maior perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas felizmente, estávamos dizendo isso, mau discípulo de Gamaliel como Saulo, ele, como Paulo, veio a se tornar um dos melhores discípulos do Senhor Jesus, e isso é o que importa para nós. Mas a nossa ênfase está no poder do discurso de Gamaliel, em que ele pode ser percebido como poderosamente persuasivo. No fato de ter dobrado a serviço dos religiosos de Jerusalém, que estava endurecida por inveja. O texto diz aqui que eles estavam tomados de inveja, e era ódio maligno no coração deles. Eles queriam matar. Então isso só fala de ódio. Era uma inveja mobilizada, movida, a força motriz dessa inveja era ódio. Queriam matar. Então algumas coisas extraordinárias haviam acontecido entre eles. Milagres de evidência impactante, como aquela cura que vocês viram lá em Atos capítulo 3, a soltura misteriosa dos apóstolos que havia acabado de acontecer no dia anterior. Foi uma soltura milagrosa, mas eles resistiram como cegos e surdos à manifestação do poder de Deus. Então os apóstolos, uma vez postos lá no cárcere por aquela gente, pelo sinédrio, fortemente guardados, porque as autoridades mandou que eles fossem colocados sob vigilância lá na prisão, eles são extraordinariamente libertos dessa prisão pelo agir de um anjo, não é? E a cena chega a ter mesmo resquícios de humor,
quando nós a vemos nos seus detalhes, quando a gente para nos seus detalhes sobre o texto. Sabe por quê? É fato. As autoridades religiosas os mandaram prender e foram para casa, sossegados, com o compromisso de que no dia seguinte teriam como primeira pauta da sua reunião o confronto e o julgamento dos presos, pretendendo matá-los, inclusive. Aí o que eles fazem? Quando eles voltam, quando eles vão fazer a tal reunião da manhã seguinte, eles enviam os guardas para buscarem os prisioneiros na cadeia, que em lá chegando, ordenam as sentinelas que os retirem para levá-los ao sinédrio. E as sentinelas voltam de mãos vazias. Aí o relato se torna divertido. Por isso que eu disse que há uns resquícios de humor aí. O que eles dizem? As portas estavam trancadas, as sentinelas estavam em seus postos, mas do lado de dentro não havia ninguém. Em outras palavras, presos mesmos eram os carcereiros que guardaram o cárcere vazio a noite inteira. Então, em meio a esse relato, chega alguém e diz: os presos estão soltos, estão lá no templo falando como ontem. Acaba sendo divertido, isso para dizer o mínimo, não é? Mas aí houve um interregno em que eles, os apóstolos, saindo da cadeia, passaram juntos a noite, esperando o dia amanhecer para cumprirem a ordem angélica de ir ao templo falar as coisas desta vida. Achei tão bonita esta frase na boca do anjo, não é? Apresentem-se no templo amanhã cedo para falarem a respeito das coisas desta vida. Parecia até uma afronta que Deus estava... E o anjo dá esta ordem que eles cumprem. Então eles devem ter passado a noite na expectativa, a alegria da libertação milagrosa, que reforça poder, não é assim, de testemunho, e o desejo imenso de cumprir aquela ordem, de vê-la acontecer. E pela manhã, não perdem tempo, correm para o templo e estão lá, falando quando são abordados mais uma vez. Agora, feita esta digressão, vamos então atentar ao fato de que o ódio no coração daquela gente santa, porque eles se entendiam santos, esse ódio os impediu de verem o milagre e de temerem. Impediu-os de crer naquele e de ouvir, de dar atenção àquele eloquente discurso de Pedro que dizia para eles: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Eu gosto particularmente da ênfase. Deus o exaltou no discurso de Pedro, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Eu acredito que Calvino, um dos cabeças da Reforma, século XVI, ele se empolgou com esta ênfase aqui. É fato que o discurso aponta Deus como a causa não só do perdão que segue o arrependimento, mas ele é aqui apontado como a causa, a razão do arrependimento que precede o perdão. Isso é muito belo, mas nós não vamos nos deter aqui, porque temos um compromisso de não desdobrar nenhum ponto doutrinário em cima do texto de Atos dos Apóstolos. Mas isto confirma, diz em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus opera arrependimento, para dizer, como bem reforça Martin Lloyd Jones, um calvinista de carteirinha, que Deus é quem gera o arrependimento no coração que busca perdão que outro tanto ele concede. Mas aquela gente capitulou não ao milagre e nem a essa pregação de Pedro, foi ao discurso simples de Gamaliel. O texto diz que eles ouviram e atenderam. O discurso se resumiu em dizer, trocando em miúdos: deem um tempo para ver. Se for de Deus, prevalecerá. Se não for, cessará. Cuidado, porque se for de Deus, vocês descobrirão que lutaram contra ele. Interessante. Milagres não convenceram, o discurso de Pedro não convenceu, não houve temor. Esta simples palavra de um entre eles, de um entre os pares, gerou nos seus corações o temor devido para que eles repensassem e tomassem uma atitude totalmente contrária àquela que vinham tomando. Então, eu diria que a parte significativamente procedente deste parecer de Gamaliel é apenas a última fraseologia. Cuidado,
porque se for de Deus, vocês descobrirão que lutaram contra ele. Porque quanto ao que vem antes, que é tão popularmente pensado entre nós como palavra de sabedoria e aferidor de obra com procedência divina, é questionável. O fato de que esse discurso está na boca de Gamaliel e que ele é apontado como mestre de Israel, não faz do discurso um oráculo, nem de Gamaliel um profeta. Não faz das palavras de Gamaliel expressão de verdade divina. Mas, lamentavelmente, isso entrou como cartilha na confissão evangélica das últimas dezenas de anos, infelizmente. Pode ser que fizesse sentido ali e para aquele momento. E aí eu volto a dizer, o fato de estar registrado por Lucas e de ser atribuído a Gamaliel não valida como sabedoria divina. Gamaliel era mestre de Israel, tanto quanto Nicodemos, que ouviu Jesus dizer: você é mestre de Israel e não sabe estas coisas, não sabe que é necessário nascer de novo. Entende? Estavam em pé de igualdade. Ele não era oráculo divino, ele não era profeta. As suas palavras então precisam ser pesadas com devido cuidado, porque favorecem o frívolo entendimento de que tudo que funciona ou prevalece é de origem divina, e não é assim. Não é assim, nem no tempo e nem no espaço. Haja vista Éfeso, igreja que era de origem divina, era a igreja do Senhor. João foi um dos pastores, bispos da igreja de Éfeso, mas cumprindo o prognóstico do Senhor Jesus, ela não prevaleceu no tempo. Assim também cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Para prevalecer, qual seria o tamanho do tempo? Entende? Então, no que tange ao movimento de Cristo, que chamamos de cristianismo, o parecer de Gamaliel foi acertado. Mas isso não faz de seu parecer a vara de medir e validar todo o movimento que se faça em nome de Cristo. De jeito nenhum. Nem quanto a permanecer e a se afirmar-se como divinamente procedente, nem pelo seu contrário, como acabamos de citar, em hipótese alguma. É preciso outro tipo de cautela do que o tempo como aferidor. O fato de algo funcionar não o torna fruto da verdade, mas é certo que a verdade funciona sempre. Se nós tivéssemos que validar uma obra como de procedência divina porque ela prevalece no tempo, algumas seitas redondamente antibíblicas que já perduram entre nós mais de 1 milênio, e algumas seitas cristãs, eu estou pondo entre aspas, que permeiam nossa ambiência, já passam de 200 anos, e no entanto, textualmente, à luz da palavra de Deus, não tem procedência divina, não são veículos da verdade, permanecem por mero acidente. Então é preciso ter cuidado ao avaliar o discurso de Gamaliel e tentar trabalhar em cima dele como sendo uma doutrina para validar qualquer coisa que esteja acontecendo, e outro tanto dizer que algo não é de Deus porque não prevaleceu. Também não é assim. É preciso ter cuidado. O que vale pesar nesse discurso de Gamaliel, mais que o seu conteúdo, é o seu poder pessoal de persuasão, onde particularmente aí sim eu vejo a intervenção divina. A intervenção divina no poder do discurso, no poder persuasivo do discurso de Gamaliel. Aí há uma intervenção de Deus. Então, com as assertivas, o mestre fariseu também fez uma advertência. O que é que ele disse? E acho que foi onde ele despertou o temor naquela gente. É possível lutar contra uma obra e obreiros de Deus, é o que você entende ali. Todavia, se a obra procede de Deus, toda a luta humana será achada contra ele. Foi exatamente o que Saulo, discípulo dele, de Jesus, ouviu e experimentou em sua pele quando indo a Damasco. Jesus perguntou diretamente a ele: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Saulo entendia que estava fazendo uma obra de Deus e perseguindo os confessores de Jesus. Jesus disse: não, é a mim que você persegue, aos perseguidos. É do mesmo nível daquela declaração solene do Filho de Deus, dizendo: quando vocês deram de beber, deram de comer ou vestiram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Também foi exatamente o que Moisés entendeu quando os filhos de Israel resistiram a ele e a Arão, lembram? Lá em Massá e Meribá. Eles resistiram ao Deus que os usava. Foi o que Deus disse a eles.
Outro tanto Samuel, quando Samuel lamentou o fato de que os filhos de Israel queriam levantar um rei no lugar dele como juiz, ele se entendeu rejeitado. E aí, ao se entender rejeitado pelos filhos de Israel, ele ouviu o Senhor lhe dizer: é a mim que eles rejeitam, não é a você. Porque a obra que Deus realiza é uma manifestação dele, é a extensão da sua vontade. Ele está nela. Recebê-la é recebê-lo. Aí vale lembrar outra vez: deu de beber, deu de comer, vestiu e visitou um dos pequeninos, o fez a mim. Não deu de beber, não vestiu, não visitou, não cuidou a um dos pequeninos, dos meus irmãos, como disse Jesus, não o fizeste a mim, ou deixaste de fazer. Certa vez o Senhor disse, está em Zacarias: quem tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Quem luta contra a obra de Deus, luta contra o próprio Deus. Ele está nessa obra. Eu penso que Gamaliel deu o seu parecer baseado no fato de ter feito a observação que o ódio religioso não deixou que os seus colegas de turma percebessem. Entende o que eu estou dizendo? Ele viu o que eles não viram, ele atentou para o que eles não atentaram, e então falou com sabedoria quanto a larguem mão destes homens. Houve um livramento milagroso, ele percebeu isso, foi o que ele viu, e aí concluiu: Deus estava naquele negócio. Também acredito que Gamaliel prestou atenção na pregação de Pedro e temeu. Se assim foi, o Gamaliel que discursou após Pedro já falou a favor do reino de Deus. E aí eu pergunto se você entende como eu, que após ouvir a pregação de Pedro, ele possa ter crido. E quando Paulo se refere àquele Gamaliel, tantos anos depois, já está talvez até sem saber, porque também você depois não vai ouvir falar mais do nome de Nicodemos, a não ser ali nos momentos finais, depois da crucificação, já estava falando a respeito de um irmão em Cristo, talvez sem saber. A pergunta que fica no ar e que a mim me convence é essa: que após ter ouvido a pregação de Pedro, Gamaliel fala palavras de alguém temente a Deus, e que temeu a Deus pelo que observou e porque creu diante do discurso, da pregação que ele ouviu, porque foi a pregação genuinamente cristã, tanto quanto aquela relatada no capítulo 3 de Atos. Então eu creio que ele possa ter crido, e por isso se levantou em defesa dos apóstolos naquele sinédrio. Nós sabemos, pelo menos, que uma nobre verdade desponta do seu discurso: quando a obra procede de Deus, resistir a ela é lutar contra ele. Que ninguém o pretenda. Esse é o temor que, guarnecido pela ética cristã, tem que prevalecer, meus queridos, em nossos corações, sempre que nós quisermos julgar um trabalho, uma obra que esteja sendo feita em nome do Senhor dos Exércitos. É o que temos para hoje. Mais uma vez eu peço a você desculpa pela interrupção que nos surpreendeu. Acredito que domingo, 17h30, quando estaremos considerando aquele que te socorre, não teremos mais interrupção, queira Deus, porque estamos ajustando todas as coisas aí. Deus te abençoe, te dê uma boa noite de descanso, debaixo da sua bênção, que você continue lendo, examinando o livro dos apóstolos, repassando, para que a cada vez que a gente aborda um novo texto, você possa já estar inteirado do contexto por conta da sua leitura. Até domingo, e em seguida, minuta 13, na próxima quarta-feira, 20h30. Deus te abençoe, obrigado por sua atenção, por sua companhia, nossa comunhão com a palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor.